Queridos irmãos, para hoje gostaria de vos levar ao Tribunal Popular. Eu vou pedir que ali, já passaram a imagem, Tribunal Popular. Quero levar-vos para 1975, em Portugal, para a cidade de Tomares. Uma cidade que eu conheço bem e foi exatamente a cidade onde eu primeiro comecei a dar aulas. Também em 1975, por sinal. Mas o Tribunal Popular absolveu o homicida e condenou o assassino. Aconteceu em Tomares no dia 25 de julho de 1975. O trabalhador rural José Diogo estava a ser julgado no Tribunal de Tomares por um homicídio do seu patrão. E ele matou o seu patrão à facada com vários golpes nos intestinos. Aquele era o tempo do PREC, Processo Revolucionário em Curso. E o julgamento do tribunal ocorreu de uma forma muito atribulada. Vários operários vindos do Alentejo e de outros lugares invadiram o tribunal. O julgamento judicial acabou por não se realizar porque o arguido não estava presente e havia sido cedida a sua libertação com uma caução na altura de 50 contos. 50 mil escudos era muito dinheiro naquela altura. Hoje o equivalente seria 250 euros, mas fazendo a devida correção monetária. O movimento político, a UDP, sustentava que o arguido não podia ser julgado pela justiça capitalista e depois do Tribunal de Tomar ter decidido adiar o julgamento para outubro desse ano, logo aquele partido ali se movimentou, criando um júri de 20 membros de entre a multidão que ali estava e na escadaria do tribunal, então fizeram o julgamento popular. E a sentença foi esta: o homicida foi absolvido, pois não cometera crime nenhum. E o proprietário foi condenado a título póstumo, porque já estava no cemitério, e condenado por opressão e exploração que exerceu sobre o povo. Esta, meus irmãos, da pesquisa que fiz, é o único registro de um tribunal popular em Portugal, em 1975. Vamos recuar mais alguns anos, para 1792, em França, em plena Revolução Francesa. Em agosto de 1792, foi criado o Tribunal Revolucionário para suspeitos, acusados de crimes políticos e de traição. E esse tribunal revolucionário foi proposto por Maximilien Robespierre e tinha poderes para impor a pena de morte. Depois de algumas mexidas, de algumas contrariedades, o tribunal acabou por vir a ser abolido em novembro desse mesmo ano, 1792. Mas durante esses poucos meses, de agosto até novembro, condenou à morte 28 pessoas. Vamos um pouco mais atrás no tempo. E a história é aquilo que é. Vamos para Israel. Vamos à cidade de Jerusalém. Ali por volta do ano 28, 29 da era cristã. É Jesus. Jesus que está sendo perseguido por alguns judeus, muito irritados, muito zangados com aquilo que Jesus tinha feito. E porquê? Porque Jesus, entre outras coisas, naquela altura tinha curado um paralítico. Não tanto por ter curado o paralítico, mas por o ter feito no dia de sábado. E por isso mesmo eu convido os irmãos a abrirem a Escritura do Evangelho segundo João, capítulo 5. Eu vou resumir os primeiros 9 versículos desse capítulo 5, mas esse é o nosso texto base, com um pouco mais adiante. De facto, Jesus está em Jerusalém,
havia uma festa, das várias festas judaicas que vinham já desde tempos antigos. E de facto Jesus chega ali a uma das portas da cidade de Jerusalém, conhecida como Porta das Ovelhas, e havia ali um tanque conhecido como tanque Betesda. E esse tanque tinha vários alpendres, 5 segundo a narrativa, e junto desses alpendres mesmo próximo, tão próximo quanto possível da água desse tanque, vários doentes, vários enfermos se juntavam. Paralíticos, cegos, pessoas com as mais diversas enfermidades, alguns com a pele ressequida, o que quer que fosse, eles procuravam arrastar-se e chegar ali. E ali ficavam durante todo o dia. No outro dia, a mesma coisa. E eles procuravam ficar tão próximo da água quanto possível, porque eles sabiam, havia essa indicação de que quando um anjo viesse e agitasse as águas, o primeiro que saltasse para dentro da água seria curado, qualquer que fosse a enfermidade. Jesus chega àquele lugar e encontra ali um homem paralítico, um homem de 38 anos, tão jovem ainda, mas paralítico já há tantos e tantos anos, desde nascença. E Jesus abeirou-se dele e perguntou: quer ser curado? E ele naturalmente pensou: eu quero, basta que alguém me ajude a entrar na água, porque quando o anjo vem, quando toca é o primeiro. E eu às vezes fico numa segunda fila ou mais atrás e não consigo. Quer ser curado? Quero. Então, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele, pela fé, creu naquilo que lhe estava a ser dito. Levantou-se, ele que nunca tinha conseguido andar, levantou-se, pegou no seu leito e caminhou, andou. Ora, isto chegou ao conhecimento dos judeus, sobretudo dos fariseus, que ficaram tão irritados com esta situação. Porquê? Porque era o dia de sábado. E sendo o dia de sábado, diz lá que não era lícito. Repare, é interessante, no verso 9 diz: não é lícito curar. Não, não é isso que diz. Não é lícito caminhar. Não é lícito andar com o leito de um lado para o outro. Aqueles judeus não estavam nada preocupados com aquele homem enfermo já há tantos anos. Estavam sim preocupados que ele estava a pegar no leito e a caminhar num dia de sábado. Porque para eles isso era considerado trabalho. E o trabalho era proibido. Estavam preocupados com a saúde daquele homem, com a regeneração. Nada disso. Estavam preocupados com uma formalidade, ainda que sagrada, do sábado. E para eles, aquele homem pegar no seu leito, sair daquele lugar e caminhar era um sacrilégio. E, meus irmãos, por causa disso, gerou-se aqui um movimento popular de tribunal. E por isso mesmo nós, depois destes dois acontecimentos que eu mencionei, em Tomás e em Paris, essencialmente, estamos em Jerusalém para um outro tribunal popular. E, meus queridos irmãos, vamos ler em João, capítulo 5, mas dos versículos 16 até 24. Esse vai ser o texto base para nós considerarmos hoje. João, capítulo 5, verso 16. Por isso, os judeus perseguiam a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas se lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá a vida a quem ele quer. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai.
Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Meus queridos irmãos, num tribunal, seja ele popular, civil ou criminal, tem que haver uma acusação e oportunidade de defesa. E neste texto que vos li, nós encontramos exatamente esses dois momentos, a acusação e a defesa. O réu era Jesus. E qual é a acusação que trazem perante ele? 3 aspectos. Vejam, meus irmãos, no verso 12, quando diz, violava o sábado, dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se ou dizendo-se igual a Deus. 3 acusações aí. E estas 3 acusações para os judeus eram dignas de quê? Pena de morte. Jesus tem neste momento sobre si esta sentença, esta espada de morte. Por causa de quê? Violou o sábado. Dizia que Deus era o seu próprio Pai e fazia-se igual a Deus. Vamos, meus irmãos, considerar estas 3 acusações. O sábado para os judeus era o dia sagrado, sem dúvida. Fazia parte de um dos mandamentos. E os judeus procuravam escrupulosamente cumprir com esses mandamentos, ainda que às vezes deixassem alguns de fora por sua própria conveniência. Mas acerca do sábado, os judeus tinham aqui um carinho e uma preocupação muito especial, ao ponto de os fariseus terem feito dezenas, centenas de exceções à prática do sábado, ou para indicar aquilo que era proibido no sábado. O sábado era, para os judeus, desde a indicação de Deus a Moisés, o dia do descanso, o dia também de adoração. Mas descanso não significava que eles não pudessem fazer alguma coisa, mas era dia em que não iam trabalhar nos seus afazeres normais. Quando Jesus acaba por fazer aquilo que fez, e aquele homem acaba por pegar no seu leito e caminhar, isto era considerado violação do sábado. O trabalho era interdito. Mas a questão, de facto, aqui que começa um pouquinho mais atrás, é esta: quem é que violou este mandamento? Quem é que violou? Quem é o culpado? Quem é aquele que nós devemos acusar? Na altura, aquilo que os principais dos judeus fizeram foi ir ter com aquele homem, quando ele está a caminhar e a levar o seu leito, e perguntar-se: o que é que aconteceu? Tu estás a violar o sábado. E aquele paralítico dizem: não fui eu. A culpa não é minha. Eu apenas obedeci a ordens. Aquele que me curou foi o que disse: pega no teu leito e anda. Mas quem é aquele? Quem é esse? E o paralítico, naquela altura, e é um pouco os versículos que estão antes destes que eu li, diz: eu não sei. Porque aquilo que eu sei, estava tão entusiasmado, embora o texto não diga isso, mas nós podemos deduzir, tão entusiasmado, tão feliz de poder levantar-se e caminhar, que ele até esqueceu de agradecer naquela altura a quem o curou. Eu não sei. O que eu sei é que eu estava paralítico e agora estou curado. Foi aquele que me disse e eu o fiz. Uns dias mais tarde, ou um tempo mais tarde, este homem está no templo. E Jesus também vai ao templo, como era seu hábito. E lá encontra este homem. E é curioso, ele não sabia quem era, não reconheceu que tinha sido Jesus, e por isso mesmo ele não se dirige a Jesus. Mas Jesus dirige-se a ele. E isso está no verso 14. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Olha, já estás curado. E naquela altura,
aquele homem reconheceu que aquele que estava a falar tinha sido o mesmo que o tinha curado e lhe tinha dito: pega no teu leito e vai. Mas, entretanto, há aqui uma mensagem acrescida. Olha, já estás curado. Isto, meus irmãos, logo em si traz aqui uma indicação de que aquela cura que Jesus fez permanecia. Não uma cura que ia e vinha, uma cura que depois podia ser anulada. No entanto, Jesus deixa uma ressalva: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Com isto, meus irmãos, nós podemos ir ao fundo destas palavras e perceber que Jesus sabia que aquele homem paralítico era pecador como todos, mas continuaria a lavrar no mesmo pecado. Que o texto não diz qual é, nem é relevante. O que Jesus diz é: tem cuidado, não peques mais. O mesmo Jesus iria dizer, algum tempo mais tarde, a uma mulher apanhada em adultério. Lembram-se? Está lá em João capítulo 8. Vários que traziam pedras para apedrejar aquela mulher. Onde é que estão os teus acusadores? Nenhum, foram todos embora. Nem eu te condeno. Mas o que é que Jesus diz? Vai e não peques mais. Meus irmãos, às vezes o nosso pecado traz consequências para a nossa saúde física. É verdade. Nem tudo. Porque logo no capítulo 9, a seguir, e eu já tenho mencionado aqui, aquele cego de nascença que é colocado diante de Jesus e que Jesus é confrontado com isto. Quem é que pecou esse aos seus pais para que nascesse cego? Nem ele, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que se visse a glória de Deus. Então, às vezes, a nossa enfermidade é consequência direta do nosso pecado. Nem sempre. Seja como for, neste caso concreto aqui do paralítico, aquilo que Jesus lhe está a dizer é: vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. O que não seria necessariamente ficar doente, mas alguma coisa iria acontecer como consequência direta do pecado. Diante disto, aquele homem naturalmente ficou conhecedor de quem é que o tinha curado, quem era aquele que ele não sabia dizer. E logo de seguida, o que é que ele faz? Vai ter com os judeus e vai dizer: olha, eu já sei quem é que me curou. Foi aquele que foi Jesus. E desse modo ele aponta o seu dedo acusador para aquele que realmente deveria ser o culpado único de todo este crime para os judeus. Que foi o quê? Curar o dia de sábado. Ou seja, aquela questão de o homem levar-se, pegar no seu leito e caminhar, já não era relevante para os judeus, porque aquele paralítico não lhes interessava. Quem lhes interessava realmente acusar era quem? Jesus. E agora Jesus está aí, no Tribunal Popular. A primeira acusação é esta: violaste o sábado. Mas duas outras acusações mais. Igualmente relevantes, ainda mais relevantes. Quais são? Jesus dizia que Deus era o seu próprio Pai. Os judeus realmente consideravam que Deus era Pai. E eles referiam-se a Deus como nosso Pai. Apontando exatamente para quando, para que momento? Para Abraão. Nosso Pai. Esta ideia de chamar a Deus meu Pai, para eles era um abuso. Jesus, sendo judeu, podia referir-se a Deus como sendo nosso Pai. Mas quando ele diz meu Pai, ele de facto está não a apropriar-se de uma ligação única, especial, mas na verdade, simplesmente dizer aquilo que era a sua relação com Deus, com o Pai. O meu Pai. E isso para os judeus era terrível. Mas Jesus, veja no verso 17, ele de facto vai a esta questão ainda suscitar mais o debate. Mas ele diz, verso 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu Pai. Não o nosso Pai, ainda que o fosse, mas meu Pai trabalha. Ou seja,
Aquilo que Jesus está a dizer é que Deus, o Deus dos judeus, o Deus que no fim de contas é criador e sustentador, aquele que mantém o universo a funcionar de uma forma equilibrada, tal como ele foi concebido e criado, trabalha até agora. E eu, em sintonia com o meu Pai, trabalho também. Ora, meus irmãos, este trabalho do Pai não era apenas, ou não foi apenas a criação do universo e a sua sustentação, mas também o plano da redenção. Também a salvação do ser humano. Deus, quando criou o homem e a mulher, criou-os com a sua imagem e semelhança, mas também com o chamado livre-arbítrio, significando que o homem tinha liberdade de escolha. E o homem escolheu errado tantas vezes. Mas logo, desde o início, Deus providenciou a salvação do ser humano. Providenciou a salvação do homem. Como? Através de um Messias, através de alguém que haveria de vir, começando por todo um sistema sacrificial. Então Jesus está integrado exatamente nesse plano de salvação. Meu Pai trabalha até agora e eu também. Jesus era parte desse trabalho conjunto em favor do homem. Jesus faz e estava a fazer exatamente o mesmo que Deus fazia, Deus Pai, no cumprimento do plano de salvação. Meu Pai trabalha até agora e eu também. E este meu Pai irritou sobremaneira os judeus. Mas, pior ainda, eles diziam, fazendo-se igual a Deus. Isto aqui leva, digamos, Jesus para uma outra, fasquia para um outro nível. Jesus é acusado de se fazer igual a Deus. Quer isso dizer o quê? Que Jesus se considerava, se apresentava da mesma essência do Pai. Como é que nós hoje conseguimos saber se que alguém que diz eu não sou filho de pai incógnito, aquele senhor é meu pai, aquela senhora é minha mãe? Como é que é possível saber, identificar a paternidade ou a maternidade de alguém? Através do ADN, certo? Pegando um pouco de saliva, cabelo, alguma coisa, lá está. Estão os traços, as características daquela pessoa que apontam exatamente para características também de um pai ou de uma mãe. E vejam, meus irmãos, em milhões e milhões de pessoas, como é possível através do ADN dizer este é filho daquele ou não é? Impressionante, não é? Meus irmãos, quando Jesus aqui se apresenta como igual ao Pai, quer dizer que ele tem o ADN de quem? Do Pai. Jesus tem o ADN do Pai. E que ADN é este? Como é que nós podemos definir aqui e explicar o ADN de Jesus? Eu creio, meus irmãos, que o ADN, como creio que todos sabem, apresenta um conjunto de características únicas, específicas. Então Jesus também tem um conjunto de características que são idênticas às do Pai. Vou mencionar apenas 2 ou 3 ou 4. Uma delas, Jesus é criador e sustentador de todo o universo. Quando nós vamos lá ao primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, e diz lá claramente, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o texto que nós podemos traduzir, e eu já tenho mencionado aqui, é isso, não se perturbem, porque não há nenhuma heresia no que eu vou dizer, mas traduzindo literalmente é, no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Os deuses aqui não é uma panóplia de deuses como os romanos e os gregos tinham, é Elohim. E Elohim é exatamente El, que é Deus, Him plural. Então é o Deus plural. E que Deus plural é este? É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então os três estavam lá no momento da criação, no princípio de todas as coisas. E esses três, ou seja, Jesus, é do mesmo ADN do Pai em termos de quê? Criação. Deus é criador
Jesus é Criador. Nós encontramos isso em outras passagens do Novo Testamento também. Mas Deus Pai é sustentador deste universo, Jesus de igual modo. Há uma outra característica, um outro ADN deste Deus, é que Ele é todo poderoso. Mas, meus irmãos, depois há aqui uma outra característica. Há várias, que são os atributos de Deus. Mas uma delas que eu gostaria de chamar aqui a atenção é: Deus é Espírito, não é? A Escritura diz: Deus é Espírito. Onde é que está Deus? Deus, nós não o vemos. Porque Deus é Espírito. E este foi um diálogo que Jesus manteve a dar passo com a mulher samaritana. No mesmo capítulo, ou melhor, no mesmo livro de João, no capítulo 4, este diálogo que ele tem: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Mas então, se Deus é Espírito, quem é que está ali? Está Jesus. E Jesus, quando olharam para ele, era Espírito, era carne. No entanto, não deixou de ser Deus. Porque a Escritura diz, o Evangelho de João diz: o Verbo encarnou. Deus encarnou, fez-se carne. Ou seja, para Deus se identificar connosco e chegar até nós e falar ao nosso nível, Deus assumiu a nossa característica, a nossa condição humana. Jesus, quando veio, já existia. Simplesmente Ele tomou a forma humana para estar connosco. E é por isso que João também começa o seu Evangelho deste modo: no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Isto é o ADN de Jesus. É por isso que, de certo modo, a acusação veio, porque Jesus fazia-se igual a Deus. E a questão é: era Ele realmente Deus? Tinha Ele justificação para isso? Bom, Jesus vai se defender. E a defesa de Jesus está nos versículos seguintes, a partir do verso 19. E vamos ler 5 defesas de Jesus. E eu digo 5, elas poderiam ser agrupadas de outro modo, mas 5 defesas de Jesus. Vejam no verso 19, ele diz: disse-lhes, pois, Jesus: em verdade, e quando ele usa esta expressão, ele enfatiza que aquilo que está a dizer é realmente verdade. Em verdade vos digo que o Filho de si mesmo não pode fazer senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então podemos dizer que, na verdade, Jesus aprendeu com o Pai. A primeira defesa de Jesus é: aquilo que eu faço, aprendi com o meu Pai. Não por imitação, uma vez que o Filho e o Pai têm a mesma natureza e, portanto, é algo intrínseco deles. Não por imitação, como Jesus, o Jesus humano, fez por imitação de quem? De José, que era carpinteiro e que aprendeu o ofício de carpintaria. Por isso mesmo Jesus também é chamado de o carpinteiro, não é? Ele aprendeu essa profissão na sua juventude. Mas aqui Jesus está a apontar para um outro nível, que é o nível espiritual, o nível do plano da redenção. Aquilo que eu aprendi, aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, é porque aprendi de quem? Do Pai. Só que esta aprendizagem e aquilo que Jesus fazia, não sendo por imitação, era por subordinação. É uma palavra que eu estou a usar e que quero explicar. Subordinação quer dizer que Jesus estava subordinado ao Pai. Nem por isso ele é inferior ao Pai. Mas Jesus estava subordinado a quê? Ao plano do Pai. E o plano do Pai, naturalmente, integrava este conselho divino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas Jesus veio para cumprir o quê? Uma missão. Jesus veio a este mundo, encarnou com um propósito. E esse propósito estava claro. Por isso mesmo, quando Jesus veio, ele várias vezes menciona que veio para fazer o quê? A vontade de quem? Do Pai. Ainda quando Jesus está lá
no Getsemane, no Monte das Oliveiras, prestes a chegar aquele momento da traição e depois do tribunal civil ali, de andar de Herodes para Pilatos até chegar à crucificação, como é que Jesus ora? Sentindo todo o peso do nosso pecado, todo o peso daquele momento, ele ora neste sentido: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Será que Jesus tinha duas vontades? Sim. Havia uma vontade humana, havia uma vontade divina. A vontade humana levava Jesus a querer não ir à cruz. Porquê? Ele sabia que era pesado. Mas a vontade divina que estava em Jesus, a vontade divina que o trouxe a este mundo, que o levou a encarnar, que o levou a viver no nosso meio, a experimentar as nossas dores, a ensinar-nos o caminho para Deus, estava lá. Não se faça a minha vontade. Pela minha vontade humana, eu não quero ir à cruz. Mas faça-se a tua vontade. E ele até diz, em outra passagem, porque para isso vim a este mundo. Jesus sabia. Jesus está aqui a fazer aquilo que é o trabalho do Pai, perfeitamente consciente de que ele está inteiramente submisso, em total obediência ao Pai. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E isso era a obra da redenção. A segunda defesa de Jesus está no verso 21, quando ele diz: pois assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Temos aqui um texto fantástico, que eu não vou elaborar muito, porque eu acho que ele é tão claro quando nós trazemos aqui outros elementos. Jesus é aquele que dá vida a quem ele quer. Tal como o Pai também. Mas Jesus dá vida a quem ele quer. Vou-vos dar dois exemplos. Um exemplo de vida física, um exemplo de vida espiritual. Lembram-se quando Jesus está ali em Jerusalém também, já quase no fim da sua vida, do seu ministério, e ele recebe uma chamada de urgência, como se fosse um médico. Olha, o teu amigo Lázaro está enfermo, está doente, ele precisa de ti. Vem. E este apelo veio de quem? Das suas irmãs Marta e Maria. Era ali tão pertinho, do outro lado do Vale Cédron. Jesus era só caminhar e em 1 hora, se tanto estaria lá. Mas Jesus não foi. Adiou a sua ida. Esperou um tempo mais. E quando Jesus decidiu chamar os seus discípulos, vamos, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. E quando Jesus chega, uma das irmãs abeira-se dele e diz: Senhor, se tu tivesses vindo, Lázaro estaria vivo. Crês tu na ressurreição? Creio. Ele há de ressuscitar no dia da ressurreição, lá mais adiante. E Jesus diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero ir ter com os... Onde é que está? Mostra-me onde é que está a sepultura. E ali estavam tantos, de volta de Marta e de Maria, chorando. Mas o sepulcro estava fechado. Jesus mandou tirar a pedra e chamou lá para dentro: Lázaro, sai. E Lázaro saiu. Jesus é aquele que, na verdade, pode dizer: assim como o Pai levanta os mortos e lhes dá vida, assim o Filho dá vida a quem ele quer. E este a quem ele quer, eu quero destacar aqui, porque realmente Jesus curou enfermos, não todos, ressuscitou Lázaro, não há registro de que tenha ressuscitado outros. Porquê? Porque esse não era o plano. Ainda que Jesus tenha dito: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E podemos dizer que, no fim, ele vai ressuscitar todos. Mas enquanto ele esteve aqui, ele ressuscitou quem ele quis. Mas isto no plano físico e no plano espiritual. No plano espiritual podemos dizer que é uma ressurreição também. A ressurreição não é só física. A ressurreição é também espiritual. E Jesus, quando tem aquele encontro com Nicodemos, de noite,
um dos principais dos judeus, que tinha vergonha de se aproximar de Jesus durante o dia, o que é que os outros iriam dizer, chega até Jesus à noite e tem um diálogo com ele. E nesse diálogo, Jesus diz a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Então é preciso que eu volte ao ventre de minha mãe e torne a nascer? Não. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Isso fala-nos do novo nascimento. É nascer de novo. Meus irmãos, na verdade a Escritura diz que nós espiritualmente, por causa do nosso pecado, estamos mortos. O que é a morte? Morte não é mais do que separação. A morte física é quando aquilo que nós temos dentro de nós, que é tão próprio que Deus deu, volta a Deus. E o nosso corpo fica sem vida. E vai-se degradando, vai-se entrando em putrefação, ficam apenas os ossos e até podem ser cremados e nem isso ficam as cinzas. Mas isso é porque isso é matéria. Mas dentro de nós, ao invés daquilo que acontece com os outros animais, com outra criação, Deus colocou em nós o quê? O seu Espírito. Esse Espírito volta a Deus. Mas esse Espírito está em nós desde o dia em que nós temos o primeiro fôlego até ao último fôlego. Mas está morto por causa do nosso pecado. A Escritura é clara dizendo que nós estamos mortos espiritualmente por causa dos nossos pecados. Morte espiritual. Morte espiritual sendo aqui também o que é separação. Mas separação de nós com Deus. Aquele que ainda não passou pelo novo nascimento, ainda não recebeu a ação do Espírito Santo, levando à conversão, está morto espiritualmente. Mas não tem que ficar assim. Aquilo que Jesus diz a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Então, essa necessidade é presente em cada um de nós, mas a possibilidade de nascermos de novo está aí em cada dia. Porque enquanto Deus for Deus, e Ele será Deus sempre, Ele estende a sua salvação para nós, até que chegue aquele dia em que tudo vai terminar-se. E é por isso que a Escritura diz também que hoje é dia da salvação. Quando nós recebemos Jesus e aceitamos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, nós somos salvos. Porque o pastor José de Sousa tem aqui uma caixa de especial e com uma quantidade limitada de salvação. Eu tenho aqui uns bilhetinhos, uns cartões que posso dar. E quando esses cartões esgotarem, não há mais. Não. A salvação não é dada pelo pastor José de Sousa, não é dada por esta igreja ou por qualquer outra. A salvação é dada por quem? Por Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Então esse dom de Deus está aí, ao seu dispor. Esse dom de Deus chegou para mim, um certo dia, chegou para muitos que estão aqui. Amém? E continua aí disponível. Então, quando Jesus diz que Ele é aquele que dá a vida a quem quer, Ele está pronto a dar essa vida espiritual para si no dia de hoje. Esta foi uma defesa de Jesus. Vamos passar ao versículo 22 e aí encontramos outro argumento defensivo de Jesus. No verso 22 ele diz: porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. O Pai a ninguém julga. Isto, meus irmãos, foi uma novidade tremenda para os judeus daquele tempo. Para eles, Deus, o Deus único, o Deus Jeová, era aquele que iria julgar. E quando Jesus está aqui a dizer: o Pai não julga porque Ele deu ao Filho o julgamento, isto ainda vai incitar mais os ódios daqueles judeus. Mas Deus Pai vai entregar o julgamento ao Filho. E onde é que nós vemos isso consumado? Lá, e podem procurar em vossa casa, Apocalipse capítulo 20, os versículos 11 a
15, e eu não resisto a ler, porque acho que, acima de tudo, em vez de ser a minha palavra, é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Qual é a primeira morte? É a morte espiritual, do qual nós podemos libertar-nos. E verso 15: E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, quem é que está no trono? É Jesus. Quem é que vai julgar? Todos, sem exceção, grandes e pequenos, ricos e pobres, portugueses e brasileiros. É Jesus. Todos havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E, meus irmãos, quando chegarmos lá, não vai haver um processo de julgamento popular, nem de outro tipo de julgamento, apenas isto. Vão-se abrir dois tipos de livros. O livro da vida. E o livro da vida é o quê? É aquele livro em que nós temos o nosso nome registado, tão somente porquê? Porque nós recebemos, aceitamos quem? Jesus como o nosso Salvador. Jesus é aquele que dá a vida. E quando nós queremos, o nosso nome fica escrito no livro da vida. Mas também, juntamente com esse livro da vida, estão outros livros, livros das obras. No entanto, quero aqui sublinhar com toda a clareza, não é pelas obras que nós vamos ser salvos, porque a Escritura não diz isso. A Escritura diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E então porquê é que vão estar lá os livros das obras? Meus irmãos, aquilo que nós fazemos com a nossa fé, aquilo que nós fazemos no dia a dia para Deus, vai estar registado. O importante é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, mas também vai haver, meus irmãos, reconhecimento por aquilo que nós fazemos aqui nesta vida. O que é que nesses livros das obras está registado a seu favor? Talvez coisas que os irmãos já nem se lembrem, mas Deus conhece todas as coisas e Ele é justo. Uma coisa é a vida eterna, é a salvação, que o nosso nome estando escrito no livro da vida nos garante. Outra coisa é o galardão que nós iremos ter por aquilo que fizemos. Meus irmãos, vamos voltar ao texto em João capítulo 5 e procurar terminar. No versículo 23, ele diz: para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Deus é digno de honra? É. O Filho é digno de honra? É. Porque ambos têm a mesma natureza. Mas Jesus veio por indicação do Pai, em cumprimento e para satisfação de um plano de redenção para nós. Por isso é que Jesus diz, em algumas passagens, sobretudo no Evangelho de João, o Evangelho de João é crítico para testemunhas de Jeová e para outros, que têm dificuldade tremenda em considerar que Jesus é aquilo que ele diz ser, que é o Filho de Deus, que Jesus é divino. Porque Mateus, Marcos e Lucas olham muito para Jesus como sendo homem. Mas João dá-lhe aqui uma outra perspectiva, complementar, que Jesus é Deus. E Jesus, a dado passo, diz, e João registrou: eu e o Pai somos um, quem me vê, a mim vê o Pai. Então, quem honra o Pai, deve honrar também o Filho. Porquê? Porque eles são da mesma natureza. São Deus. Deixa-me aqui colocar uma ilustração. De um modo geral, todos os países têm embaixadores em outros países, em outras nações. O embaixador está lá em representação de quem? Do seu país e, em particular, do soberano desse país, a quem dá contas.
Quando um embaixador recebe honras num outro país onde está, essas honras são devidas a quem? Ou devem ser entregues a quem? Ao seu soberano. Quando um embaixador é desonrado num país, isso significa que o soberano daquele país foi insultado. Por isso mesmo, às vezes, alguns governos chamam o seu embaixador de volta. Porquê? Porque ele foi insultado, porque ele foi vexado, porque há coisas que têm que ser explicadas. O embaixador é o representante de quem o enviou. Jesus foi o embaixador de Deus aqui. Ele veio até nós. E veio até nós para quê? Para representar o Pai e aquilo que é o plano divino da salvação. O Filho, podemos dizer, é o enviado plenipotenciário do Pai. O último ponto de defesa de Jesus está no verso 24. Ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Meus irmãos, reparem 4 coisas que Jesus coloca aí como sendo necessárias. E estando aqui numa cadeia, em primeiro ele diz: aquele que ouve a minha palavra. Por outras palavras, passa a redundância, ouvir a palavra de Jesus é a mesma coisa que ouvir a palavra de quem? Do Pai. É a palavra de Deus. Depois ele diz: e crê naquele que me enviou. Repare, ele podia dizer crê em mim, ainda que o crer em mim fosse equivalente a crer naquele que me enviou. Mas Jesus é claro aqui: crê naquele que me enviou. Então, crês em Deus? Creio. Crê naquele que enviou Jesus. E depois Jesus diz: já não entra em juízo. Isso significa que não vai entrar lá no juízo final? Não. Vai estar no juízo final. Mas no juízo final, o que é que vai acontecer? Porque o seu nome está escrito no livro da vida, ele vai passar para a eternidade. E é isso que Jesus diz. Já passou da morte para a vida. E tem o quê? Tem vida eterna. Vejam neste final aqui, no verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Você está assim? Já passou da morte para a vida? Então não vai entrar em juízo. Quer dizer que, quando chegar a hora, nós vamos estar lá diante do juiz, e o que é que ele vai dizer? Absolvido. Isso quer dizer que nós nunca fizemos nada de errado? Não. Fizemos muita coisa errada. Mas quer dizer que alguém já pagou pelos nossos erros. E quem foi esse que pagou pelos nossos erros? Jesus. Foi para isso que ele veio. E deste modo nós, neste conjunto de argumentos defensivos de Jesus, nós vemos uma unidade perfeita entre Jesus e o seu Pai, entre Pai e Filho. Concluindo, com esta defesa, nós poderíamos até pensar, Jesus elabora aqui a sua defesa, e com a sua defesa até poderia ser que ele ficasse absolvido, que os judeus o largassem, que os judeus considerassem, afinal tem toda a razão. Sabem qual foi o resultado? Pior ainda. Ainda mais enfureceu os judeus. Ainda mais os determinou a seguir Jesus, a perseguir, a deitar-lhe a mão, ao ponto até de conseguirem subornar um dos seus discípulos, Judas, para entregar Jesus. Tiveram tantas oportunidades, mas ainda não tinha chegado a hora. Mas essa hora chegou. Meus irmãos, na verdade, os meses vão passando e vai chegar aquele ponto em que Jesus está acusado de traição ao rei. E por isso mesmo entregaram Jesus a quem? A Pilatos. E Pilatos, porque a acusação era de que este clama ser o rei dos judeus, reparem, não era a questão de Deus. Porque daí Pilatos lavou as mãos. Era a questão de ser rei. O que é que acontece? Pilatos mandou Jesus para Herodes. E Herodes devolveu. E Pilatos lavou as mãos. E quando chega ali, tipo tribunal popular,
E eu vou acabar como comecei. Naquela multidão que está ali, Pilatos está sentado lá em cima, ou está lá em cima no seu trono, ou no seu pedestal. E tem Jesus ali. E pergunta: quereis que vos liberte Jesus? Não, não. Então o que é que vos libertarei? Barrabás. E o que é que farei deste Jesus? E o que é que a multidão disse? Crucificam, crucificam. Foi tribunal popular ou não foi? Foi. Por isso, meus irmãos, eu termino como comecei. Tribunal popular é quando as pessoas, na sua multidão exacerbada, condenam aquele que é justo e libertam aquele que é homicida. Foi ou não? E Jesus suportou tudo isso por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele veio para isso mesmo. Como eu dou graças a Deus. Jesus suportou aquele tribunal popular e entregou-se à morte por amor de nós. Mas dou muitas graças a Deus, ainda mais, sabem porquê? Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E dou ainda mais graças a Deus, sabem porquê? Porque uns tantos dias depois Jesus subiu aos céus e sentou-se aonde? À direita do Pai. E o que é que Ele lá está a fazer? Está a interceder por mim. Não por vocês. Vocês não precisam. Precisam. Não é, meus irmãos? Ele está a interceder por mim, está a interceder por você. Não participe daquele motim, daquela multidão que num tribunal popular julgou e condenou Jesus, o inocente. Ele já foi julgado, já foi condenado, já pagou o preço da nossa libertação. Mas eu dou graças a Deus, porque Ele o fez por mim. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos ajude. Que o Senhor ilumine a vossa mente e fortaleça a vossa fé em cada dia. Porque Jesus é o Filho do Deus vivo. Tal como Pedro, a dado passo, disse: quem é a resposta a Jesus? Quem dizem os homens que eu sou? Elias, este ou aquele. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse Cristo que eu sigo. É o Cristo que nós seguimos. Graças a Deus. Porque nós não estávamos lá naquele tribunal popular, mas somos beneficiários do sacrifício, do amor, da dedicação de Jesus. Aleluia, glória a Deus por isso mesmo. Que o Senhor abençoe a vossa semana, que o Senhor esteja com cada um de vós, que vos fortaleça. E, meus irmãos, usem esta passagem para falar dela aos vossos amigos, aos vossos conhecidos. O texto está aí clarinho. As acusações e a defesa de Jesus. E quando algum dos vossos amigos acusar Jesus, seja do que for, a defesa está aí. Jesus é quem Ele diz ser. Na verdade vos digo,